Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua família. E aqui nós voltemos com mais um vídeo, mais um tema agradável, né? O repouso do cristão. E é falado, né, sobre esse assunto. Quando a gente somos cristãos verdadeiramente, né, que é o servo do Senhor. É aquele que obedece a Deus, é aquele que faz a vontade do Pai. Hoje tem muitos, né, que fala que são crentes, são cristãos, só que não obedece a Deus, né? Quando chegar o dia, vai falar assim: em teu nome eu preguei, em teu nome eu sarei, em teu nome eu curei. Daí é onde é que Deus vai olhar bem para ele e vai falar assim: afastais de mim, que eu não te conheço. Muitos desses aí a gente vai ver, né? Porque hoje não falam a verdade. Verdade essa que, se a gente for ver bem, hoje a Bíblia nos relata. Esse assunto aqui é bastante interessante, que ele fala do verdadeiro cristão. E fala o quanto o Espírito incomoda aquele que anda no erro. O que é hoje andar no erro hoje? É não servir a Deus corretamente. Quando você serve a Deus, quando você obedece a Deus, o Espírito Santo que habita em nós, você pode ter certeza que ele te corrige. E você vai aceitar ser corrigido pelo Espírito Santo de Deus, para fazer o correto diante do Senhor. Muitos hoje fazem diferente. Muitos hoje não obedecem os mandamentos do Senhor. É meio complicado, né? Hoje, para muitos. Só que para aquele que conhece hoje a palavra do Senhor, é fácil de obedecer a Deus. É fácil. Depois que você mata o velho homem e nasce o novo homem, se torna mais fácil ainda. E hoje é um assunto bastante interessante, que a gente vai ouvir aqui agora. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que... Aí, se a gente for ver bem aqui, tá falando daquelas pessoas, né? Que às vezes ouve a palavra de Deus, mas não com amor, somente por ouvir. Se a gente for ver bem. Hoje, a gente temos que ir para o Senhor, não por os bens materiais, não porque vai ser bom a gente ir, porque a gente vai conseguir bastante coisa, a gente vai ter muita coisa ao nosso favor. Só que a gente não pode ir por isso. Hoje a gente temos que ir para Deus pelo amor que Deus nos amou e pelo amor que nós amamos ao Senhor nosso Deus. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. Hoje nós temos que buscar a Deus por amor. E com tudo isso,
nós vamos ter a recompensa de Deus. Porque Deus, ele nos dá a recompensa. Se a gente for fiel ao Senhor, Deus vai ser fiel a nós. Hoje é assim. Não temos hoje outra maneira de ser depois que você serve a Deus. Cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse: Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas: No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. A gente vê aí, ó. E hoje, a gente temos o privilégio de ouvir Deus falar conosco de novo. Hoje, nós temos o Espírito Santo hoje, que todo momento fala com nós. Hoje nós temos o reconhecimento de Deus quando a gente vai para os caminhos do Senhor. Tem uma palavra mesmo na Bíblia aí que fala, eu não sei bem onde é que se encontra hoje, meus irmãos, mas quem quiser pode ir lá e ver esta palavra. Que lá diz, né? Buscarás o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado na tua vida. Então, para a gente ver hoje, se a gente fizer como a Bíblia aqui nos mostra que é para nós fazermos, você pode ter certeza que a gente vai ser abençoado pelo Senhor e a gente vai ter esta recompensa de Deus. Esse descanso hoje, né? Porque é que nem se diz assim, o descanso que a gente vai ter é quando a gente chegar no lugar preparado ali aonde Jesus preparou para todos aqueles que for fiel a Deus. Então eu vejo isso hoje. Eu vejo. Entendeu? Então aqui, para a gente hoje ter esse descanso, a gente só precisamos hoje fazer a vontade de Deus, que é a única coisa que Ele pede para nós sermos fiéis a Ele, obedecer a Ele e cumprir os seus mandamentos. Hoje, eu vejo bem a Bíblia hoje, a gente só não aprende hoje a andar na presença de Deus, a ser fiel com Deus, se a gente não quiser, meus irmãos. Hoje temos livros aqui que nos mostra o verdadeiro caminho. Que hoje o verdadeiro caminho é Cristo, né, Jesus? Que somente Ele leva a Deus, né? Se não for por Ele, ninguém vai. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele.
Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Pois a O que eu vejo aqui hoje é uma coisa bastante interessante hoje. A gente já sofre tanto neste mundo, né? A gente sofre demais. É com os trabalhos, é com tudo que a gente passa aqui nesse mundo. E para que ainda sofrer depois dele? Hoje viver com Deus hoje é viver bem, meus irmãos. Por mais que a gente seja perseguido, por mais que o nosso adversário hoje, Satanás, ele tenta fazer de tudo para nos destruir. Ele tenta de tudo para nos afrontar. Mas basta somente uma coisa hoje nós crer em Deus e crer que Satanás ele não tem o poder de fazer estas coisas. Ele não tem, ele pode tentar nos atrapalhar em tudo. Só que Deus não vai permitir. O que é que Deus mostra para nós aqui hoje? Deus mostra isto, que a gente, se temos Ele, a gente temos tudo. A gente descansa hoje no Senhor. A gente viver hoje uma vida sossegada diante de Deus é a melhor coisa, meus irmãos. Hoje é a melhor coisa. Agora, do momento que a gente não quer, isso aí é o que é o problema, né? É o você não querer este descanso. Como a Bíblia mesmo aqui está relatando, que muitos não querem. Só que hoje está aqui para a gente entender o que a gente pode perder e o que a gente pode ganhar com tudo isso. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Isso daí é com certeza. Isso daí é com certeza. Porque hoje eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva. Hoje eu falo disso daqui hoje porque eu tenho experiência própria disso bem daí. Julga mesmo. Ela vai lá no íntimo. Ela vai buscar aquele erro, aquele pecado que a gente pensa que não é. Mas ela vai lá e fala assim, olha, não, isso daqui é pecado. Muda, que se você não mudar, você não vai herdar o reino dos céus. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Hoje não adianta eu querer falar para vocês aqui uma mentira. Olha, vive desse jeito, vive daquele jeito que você vai morar no céu. Não. Hoje eu te falo com todas as palavras e com toda a certeza do meu coração. Porque não é eu hoje que falo isso, e sim o nosso irmão Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele fala isso daí. Se a gente não se arrepender, se a gente não deixar de errar, se a gente não amar, a gente não herda um reino de Deus. O fogo do inferno já está preparado para todos aqueles que desobedecerem a Deus. Esta é a realidade, meus irmãos. Isto é a realidade da vida hoje. Não adianta a gente falar de outra maneira. Não, a única maneira hoje que a gente temos que falar é esta, é a verdade de Deus. Que se você for com Deus, você mora no céu. Se você for com Satanás, você vai para o inferno.
Esta é a verdade hoje. E não tem jeito de mudar ela. Porque é isso. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Isso daqui é uma verdade muito grande. Porque tem muita gente que às vezes faz um erro ali, faz outro lá, faz outro lá, e pensa assim, não, eu estou errando aqui, mas ninguém está vendo. Você está enganado. Tem um que vai te julgar, e ele está te vendo. E ele é que é o principal, que ele não poderia te ver. Só que em todo lugar que tu estiveres, ali ele está te vendo. É em todos os lugares. Então não pense você que erra e ninguém está te vendo, porque Deus está te vendo. E o salário do pecado hoje é a morte. E a morte hoje é cruel, porque a gente já sofreu tanto neste mundo. A gente vamos ter que sofrer mais ainda. Então hoje eu deixo para vocês aqui. Olhem bem. Abra os olhos enquanto vocês podem buscar a Deus e fazerem ao contrário. Hoje eu falo para vocês do fundo do meu coração. Se arrependam. Voltem para o Senhor. Por que hoje voltem para o Senhor? Porque todos nós já somos dele. Não existe hoje nenhum deste mundo que não é dele. É todos. Só que é que nem se diz o ditado, né? Todos são deles, mas nem todos fazem a vontade dele. E aí é onde é que está o negócio. Quando a gente faz a vontade dele, a gente herda tudo isso daqui. A gente passa por tudo isso daqui. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E se a gente for ver bem, é desse jeito, né? Hoje nós temos o exemplo de Cristo. Ele foi o maior ensinador do Evangelho. E hoje nós temos isso, hoje, ao nosso favor. Hoje nós poderemos fazer igual Jesus fez. É muito difícil a gente fazer o que Jesus faz, é muito complicado. A gente sabe que é, meus irmãos. Hoje não é fácil, não, a gente fazer a vontade de Deus. Só que hoje eu te dou uma dica hoje boa.
É mais fácil hoje a gente viver neste mundo com lutas, com prova, com dificuldade, servindo a Cristo, do que a gente passar por tudo isso e coisas piores sem servir a Deus. Hoje eu te falo para você do fundo do meu coração hoje. O sofrimento hoje do homem, da mulher, do ser humano, vamos usar assim mais melhor, é um sofrimento muito triste, muito grande aqui nesse mundo. Muita gente vive de ilusão. Ilusão é essa, que quando chega à realidade, a pessoa sofre mais ainda. Então hoje que a gente podemos hoje viver em Cristo Jesus, para a gente ter esperança de ir morar no céu, para a gente ter esperança de viver bem aqui nessa terra. Porque hoje a gente vive. Hoje, eu falo hoje por experiência própria, hoje, que a gente vive bem quando você tem Deus. Vive ótimo demais. Só que somos perseguidos. Mas perseguições a gente já passa nesse mundo sem servir a Ele também. Mesmo que a gente não sirva a Deus, a gente passa por dificuldade, a gente passa por lutas aqui neste mundo, a gente passa. Mas então vamos sofrer, já que é da mesma maneira, vamos sofrer com Ele então. Porque pelo menos nós temos um consolador que nos consola. Nós temos um amigo, um pai, um irmão, um esposo, uma esposa. Nós temos tudo isso em Jesus, em Deus. E ali, com tudo isso, Ele pode nos consolar. A Bíblia hoje nos fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas esse bom ânimo, se a gente tiver a Deus, se a gente servir a Jesus Cristo, a gente vai ser melhor. Eu te falo para você com toda certeza. Então hoje eu deixo isso daqui para ti. Hoje. E te deixo um convite hoje. Aceita a Cristo. Faz a vontade dEle. Que a vontade dEle é que você viva bem. Porque quando você serve a Deus, é para você viver bem, meu irmão. É para você viver bem, minha irmã. Então hoje, servir a Deus hoje só é bom para mim e para você. Porque para Deus vai ser bom, porque um filho dele voltou para sua presença. Mas para nós vai ser melhor ainda. Porque além de nós voltar para a casa do nosso Pai, a gente vai ser abençoado aqui na terra. E a gente vai morar no lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Então hoje eu te deixo este convite. Aceite a Jesus. Siga os caminhos do Senhor. Ande na presença do Deus Altíssimo, fazendo a sua vontade e o seu querer. E o seu pecado você vai deixar de pecar.
Até uma coisa boa, maravilhosa é isso. Quando a gente deixa o erro, que a gente se livra daquele fardo pesado. Hoje muita coisa nos deixa pesado. Muitos erros. Muitas provações. Muitas labutas. Isso tudo nos cansa. Só que tem um porém. Quando você está em Cristo Jesus, quando você é servo de Deus, do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, tudo isso muda na nossa vida. A gente passa por luta, a gente passa por prova, mas passa dando glórias a Deus. A gente passa feliz hoje. Quando a luta vai chegar, com ela, primeiramente, vem a solução para aquele teu problema que você vai passar. A solução vem primeiro. Quando você é servo do Senhor, quando você serve a Deus de todo o teu coração e de todo o teu espírito e a tua carne. Então, que você possa entender hoje, sirva a Deus, deixa Ele entrar no teu coração e ali o transformar um coração de pedra em um coração de carne, mas com o amor dele transformando tudo lá dentro. É o que eu deixo para ti essa tarde, meu querido irmão e minha querida irmã. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja contigo para todo o teu sempre. E aqui agora a gente falamos amém. Fica com Deus, que Deus abençoe a tua casa e a tua família em nome de Jesus.